Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Cecília, mais conhecida como Ceci, faço parte aqui da diretoria comercial, marketing, compras e produtos da diretoria do João Pedro. Faço parte do time de inteligência de mercado e planejamento comercial. Explicando para vocês um pouquinho o que é a nossa área. A nossa área é a área que olha inteligência de mercado, ela olha para fora, concorrência, preço, produto, condições comerciais. E planejamento comercial é a área que olha para dentro, ajudando no fluxo, processo, comunicação, plano de centralização do comercial, porque nós temos dois grandes blocos comerciais independentes, moto e bike. Então, nós temos que trabalhar de forma padronizada entre ambos os segmentos, de bike e de moto, tá? Hoje eu estou aqui para conversar e explicar para vocês um pouquinho o que é o SLS. Então, eu entrei aqui para me apresentar oficialmente para vocês e agora eu vou compartilhar a minha tela para fazer um breve treinamento, uma explicação sobre o que é o site e a metodologia do SLS. Pessoal, vamos lá. Agora nós vamos decodificar o SLS. Nós vamos explicar de forma detalhada o que é essa ferramenta. O que é o SLS? É uma metodologia, é um site, é um portal. Então nós chamamos de decodificando o SLS. Na sequência, vocês vão ver alguns vídeos com o João Pedro. Esses vídeos que o João Pedro gravou, eles têm dois módulos. O primeiro módulo tem 10 vídeos, ele contando que ele foi o grande idealizador dessa metodologia, desse site, e a ideia dele foi concretizada, né? Então, tudo que estava na teoria hoje a gente utiliza na prática. E é importante, depois desse treinamento que vai dar um overview do que é o significado qualitativo do SLS, vocês podem verificar esses vídeos dele. Então, o primeiro módulo com 10 vídeos, o segundo módulo com 8 vídeos, e depois vocês vão ter um treinamento com o João Vitor, que faz parte do meu time de inteligência de mercado e planejamento comercial, e como eu disse, é uma área que dá suporte ao time comercial. Só que o João Vitor, ele dá um treinamento mais da usabilidade da ferramenta, de acordo com o nível hierárquico. Então, se é um vendedor externo, se é um vendedor interno, se é um supervisor de vendas externo, se é um supervisor de vendas internos e se é um gerente, tá? Então, para cada um, a funcionalidade ela é distinta. Afinal de contas, pessoal, o que é o SLS? Eu acho que é a pergunta que todo mundo fala. O SLS, a gente dando um overview, é uma ferramenta metodológica, ou seja, ele une a funcionalidade prática com a metodologia. E ela está pautada em 3 pilares. O SLS significa sinergia, lacuna e segmentação. Ela transforma os dados de mercado em decisões práticas comerciais inteligentes. Ela vai além de identificar oportunidades. O SLS ele permite que a gente ganhe espaço, capilaridade e presença a nível nacional, tá, pessoal? Por quê? Porque ela vê onde a gente tem que atuar, onde estão os nossos lojistas, onde estão os nossos parceiros. É importante que vocês saibam que nós vendemos B2B, Business to Business. Significa que a LM vende para parceiros lojistas, pode ser no segmento de varejo, de atacado, de e-commerce, mas nós não vendemos para o consumidor final. Nós vendemos para parceiros lojistas que revendem os nossos produtos para o consumidor final. Então, o parceiro lojista ele faz o B2C, Business to Consumer, é o negócio para o consumidor final, e nós somos nós somos negócio para negócio, business to business, tá, pessoal? Onde nós identificamos a oportunidade de criar o SLS? Nós sabemos que o Brasil possui uma das maiores frotas, tanto de bike quanto de moto. Então, bike nós temos de 33 a 50 milhões de bicicletas só no Brasil, enquanto moto passa de 35 milhões. Isso as frotas legalizadas e emplacadas. E a gente sabe que a cada quantidade de brasileiros, eles pedalam, eles usam a moto, seja para se locomover, seja para a mobilidade urbana, seja para uma importante fonte de renda, né, com os aplicativos, com as entregas. O mercado necessita muito de CAP. O que é CAP, pessoal? Componentes, acessórios e pneus, independente do poder aquisitivo. E nós da LM vendemos componentes, acessórios e pneus. Para entender esse mercado, nós temos algumas interfaces. Né? E essas interfaces principais, a LM muitas vezes, ela atua diretamente, ou seja,
fábrica nacional ou internacional, o distribuidor, o lojista e o consumidor final. Muitas vezes a fábrica nacional ou internacional vende direto para o consumidor final. Muitas vezes a fábrica vende direto para o lojista e o distribuidor para o consumidor final. Para atender todo esse mercado, todas as interfaces, a LM, que já tem 45 anos de história, ela já está na terceira geração, ela se reestruturou para poder atender essa frota e esse mercado de mobilidade que existe no mundo todo e com uma intensificação maior no Brasil. Como é que está o mercado mundial de bike? Vamos falar primeiro de bike, tá? Nós sabemos que na América do Sul nós temos 40% de todo o mercado de bike. Então nós temos uma estimativa aí de 700 milhões de clientes, de ciclistas ativos no mundo. E o Brasil, ele lidera a América do Sul com 55 milhões de ciclistas, né? E isso representa que é uma frota bastante significativa, bastante atuante, bastante relevante para o nosso negócio. Isso incentiva a gente cada vez mais impulsionar e ganhar atuação a nível nacional para a bike. Como é que está o segmento de moto, pessoal? Segmento de moto, a gente sabe que nós temos 380 milhões de motociclistas e similares motorizados em todo o mundo. E dessa frota, dessa grande frota, 35 milhões estão no Brasil. Motocicletas, motonetas, ciclomotores. O Brasil lidera a região da América do Sul e, como eu havia dito antes, a mobilidade não é só por lazer, ela também é trabalho e importante fonte de renda. A Ásia e a Oceania, ela lidera aí com 80%, que ela tem a maior concentração global, principalmente Índia, China e o Sudeste Asiático, também dão volume de população. Então, a quantidade de população que a gente tem na Ásia, ela é muito maior do que nos outros continentes. O que faz é levar esse número, tá, pessoal? Mas se a gente proporcionalizar a quantidade de habitantes por usuários de moto, a gente aqui no Brasil está com muito emergente. Aqui é uma oportunidade grande de negócio. Quando a gente fala dos pilares do SLS, o que significa o SLS? Sinergia, lacuna e segmentação. A sinergia é um alinhamento, pessoal, são os propósitos, é a recorrência estratégica, ela representa toda a nossa cultura, o nosso alinhamento, recorrência e mix de produtos. São as variações que a gente tem também. Então, a gente identifica toda uma sinergia a nível nacional. Nós temos aí 7 grandes centros de distribuição espalhados do norte ao sul do Brasil. Então, essa sinergia, desde a venda até a entrega efetiva, é o que faz um dos pilares do S. A lacuna, pessoal, a gente identifica quais são nossos gaps e quais são nossas oportunidades. Ela identifica todas as lacunas que a gente poderia ter vendido em determinada região e a gente não está conseguindo vender. Seja por preço, por condição comercial, por política comercial. Por isso que essa área que a gente atua hoje, ela identifica essas oportunidades, identifica o potencial e direciona a oportunidade comercial de acordo com cada perfil de cada lojista. A segmentação, pessoal, ela analisa o perfil dos nossos clientes. Ela permite personalizar todas as ofertas e estratégias de acordo com o hábito de consumo, poder de compra e o comportamento de cada um dos lojistas que atuam com a gente. Então, a sinergia, lacuna e segmentação, essa sigla, que tem esse logotipo que vocês estão vendo aqui do nosso lado esquerdo, elas representam o potencial de abrangência nacional. Como é que a gente aumenta a capilaridade? Como é que a gente aumenta a nossa participação nível nacional? E ela tem essas 3 cores, verde e laranja primeiro, porque o verde tem uma representação onde nós estamos presentes, o amarelo é um ponto de oportunidade e o vermelho são cidades ou clientes que a gente tem oportunidade, mas a gente ainda não ativou. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês dessas cores um pouco mais para frente e o que cada uma significa. Como eu já falei, sinergia representa cultura, alinhamento, recorrência e mix de produto. Se a gente tiver um mix de produto bem definido, a gente evita ruptura e fortalece a experiência com o consumidor. A gente oferece o produto certo para a pessoa certa. Lacuna, de novo, não adianta a gente ter uma rota com um potencial de 500 unidades que entrega 300, por exemplo. Essa rota precisa ser ajustada. Então, nós vemos aonde a gente tem oportunidade
e essa lacuna, como é que a gente pode preencher? E a segmentação é adaptar o perfil ao produto, né? Nada mais do que isso. Aqui, pessoal, a gente passa rapidamente o nosso site, tá? O nosso site ele é super intuitivo, ele tem todas as informações necessárias para auxiliar o VDI, que é o vendedor interno, o VDE, que é o vendedor externo, supervisores externos e internos e os gerentes. Como é que eles atuam no dia a dia? Qual que é a meta? Qual que é o indicador? Qual o volume da carteira de clientes por rota? Aqui, pessoal, a gente trabalha por rota. Cada região, do norte ao sul do país, tem uma rota específica e tem um nome específico. Por exemplo, Curitiba Central é uma rota do Paraná. Ela tem uma quantidade de carteira de clientes, ela tem uma quantidade de cidades que eu tenho que visitar. Por que nós dividimos por rota? Para auxiliar justamente no direcionamento dos nossos vendedores. Então, nossos vendedores hoje, eles sabem o nome da rota, se ele tem uma dupla ou não, que é o vendedor interno e o vendedor externo, quais são os clientes que ele tem que atender, quais são as cidades que ele tem que atender. Isso é importante para direcionar. Então, o SLS ele veio muito para organizar e padronizar o time comercial. Eles atuam com metodologia e, ao mesmo tempo, uma ferramenta que direciona o modo de atuação de cada equipe, seja dupla ou seja individual. E também auxilia a gestão no acompanhamento dos indicadores. E aonde essa gestão pode ajudar quando tiver algum gap, seja em qualquer um dos indicadores que o time comercial tem que responder hoje. Tá bom, pessoal? Aqui o nosso site, então, os indicadores principais. A gente fala de hobby, de clientes e de cidades. E tem o velocímetro. O velocímetro, ele indica como é que a gente está em relação à meta. Então, em relação à meta, qual o real e qual a minha projeção? Aí ele diz se eu estou numa condição de que eu preciso acelerar, se eu estou excelente caminhando para o atingimento dos indicadores, para que a gente possa dividir com a nossa liderança quais são as estratégias e plano de ação para atingir os indicadores determinados pela empresa. Cada um desses aqui tem um botão no SLS que vocês conseguem visualizar. E o João Vitor vai passar tecnicamente para vocês como funciona, tá? Eu estou aqui para dar um overview do que é a metodologia, do que é a ferramenta, para quando vocês tiverem um treinamento com o João Vitor, ele já entrar na parte técnica da usabilidade, como eu disse no começo para vocês. Aqui, pessoal, explicando o range de classificação. Então, você tem um velocímetro que diz o seguinte: excelente. O que é excelente? Você já está com uma projeção igual ou maior que 100. No caminho, você está entre 95 e 99,9. E precisa acelerar, você está entre 80% e 94,9%. De acordo com o percentual de atingimento de cada indicador, esse velocímetro lhe diz se você está excelente no caminho ou se você precisa acelerar. Isso ajuda a gestão na definição dos planos de ação para atingimento dos principais indicadores definidos pela empresa. Nenhuma empresa é uma ONG sem fins lucrativos. Então, nós precisamos sempre atingir os indicadores da empresa para a gente poder trazer o resultado. E isso se reverte em benefício para os próprios colaboradores da empresa. Aqui o nosso site. O nosso site, o João Vitor também vai dar detalhado o que significa cada cor. Cada cor é uma rota, cada ponto vai mostrar para vocês as cidades que estão ativas, os clientes que estão ativos, onde tem nossos centros de distribuição. Né? Cada um de vocês trabalha por uma rota específica, como eu disse, seja individual ou seja dupla. Toda a geolocalização, toda a carteira de clientes, toda a carteira de cidades, ela está detalhada no SLS, que nada mais é do que o direcionador, tá? Metodológico e site também. Aqui um exemplo, se você colocar o cursor dentro de qualquer um desses pontinhos aqui, você vai ver, aqui por exemplo está mostrando Cuiabá, né? Então Cuiabá, Pantanal Norte é o nome da rota, quantos clientes, a cota, que eu vou explicar o que é a cota, quem é o operador externo, quem que é o operador interno, e você consegue explodir para essa lateral para você ver qual que é a sua meta, qual que é o seu indicador, qual que é a sua projeção. Aqui a gente colocou praticamente tudo zerado, mas quando vocês estiverem no dia a dia, vai apresentar para vocês como é que está o resultado de vocês real. Então, vocês conseguem ter um acompanhamento real, seja através de um desktop, seja através de um notebook, de um tablet ou do próprio celular.
Então tem um aplicativo SLS que muitas vezes o vendedor externo, o supervisor externo, ele está realizando uma rota, está visitando o cliente, ele consegue visualizar o SLS através de um aplicativo, tablet ou no seu próprio celular. Qual que é a importância do SLS, pessoal? Ele integra uma visão estratégica, ele conecta todos os agentes da cadeia comercial, ele maximiza resultados, ele transforma essas lacunas em oportunidades de crescimento, ele aumenta a eficiência, direcionando os esforços para os segmentos que têm maior retorno para a gente, e ele fortalece a cultura comercial, promovendo alinhamento e recorrência entre as equipes. Como é que era antes, pessoal? A gente tinha vários portais, vários BIs distintos para a busca de informações, muita morosidade na busca de informações, dificuldade de entendimento e consolidação, e uma rota atrelada por pessoa e não por regional. Com a entrada do SLS, a gente conseguiu ter numa única ferramenta todas as informações unificadas, facilidade pela busca, a gente consegue exportar no Excel, por exemplo, todos os dados para fazer uma tabela dinâmica, para cruzar informações. Hoje a rota é atrelada a uma região e não mais personificada, e aí essa região ela é de responsabilidade do vendedor externo e do vendedor interno, falando de duplo. Então ela veio para facilitar a informação de dados e a obtenção de informações para tomadas de decisão. Por isso que o SLS é tão importante no dia a dia e é importante que vocês usem. E qualquer também sugestão de melhoria no desenvolvimento, na busca, na ampliação, vocês podem estar entrando em contato sempre com a liderança de vocês. A liderança ela consolida essas sugestões e passa para o time de inteligência de mercado e planejamento comercial. Aqui, pessoal, é um raio-x do time comercial. Então, hoje, a gerência ela é composta de 4 pessoas, todos homens, eu coloquei aqui 100%. Então, nós temos o Ricardo, o Kleber e o Fernando, eles são gerentes de moto. E o Cristiano é gerente de bike. Cada um desses 3 de moto, eles dividem o território nacional, enquanto o Cris ele é responsável pelo Brasil todo. Vendedores, nós temos 72% de homens e 28% de mulheres. E a supervisão, 67% de homens e 33% de mulheres. A gente ainda não mapeou a formação e graduação. Isso aqui é mais a título de curiosidade. Como é que está composto o nosso time, tá? O ano passado, nós fechamos um ROB de 866 milhões. Nós precisamos, esse ano, chegar à casa de 1 bi. E aí é bem importante, pessoal, que a gente consiga ter estratégias muito claras e muito definidas para a gente atingir 1 bi. Como é que a gente atinge 1 bi? Crescendo clientes, crescendo cidades, ampliando nossa busca, principalmente os vendedores externos, que viajam muito o Brasil todo, junto com os supervisores externos muitas vezes, abrindo novos lojistas, abrindo novos clientes, oferecendo o nosso portfólio. Nós temos milhares de itens para bike, milhares de itens para moto. Quanto melhor a gente conhecer as nossas marcas próprias e exclusivas, quanto melhor a gente conhecer o nosso portfólio de produtos, quanto melhor a gente conhecer o nosso cliente, o que oferecer para cada lojista, o que a região vende mais, direcionar o produto certo para o lojista certo. E aqui também tem um resumo da faixa etária do nosso time. O nosso time, a grande maioria, é composto, em primeiro lugar, entre 18 e 35 anos, em segundo, entre 36 e 45, e terceiro, entre 46 e 60. Por que esse raio-x do time, pessoal? É título de curiosidade, como é que está a nossa liderança, como é que estão nossos vendedores, qual que é a faixa etária, até para a gente saber como é que a gente lida com a geração X, como é que a gente lida com a geração Z, como é que a gente lida com os milênios. Acho que é importante para que não haja conflito entre o relacionamento das gerações, mas é a título de curiosidade, tá, pessoal? Aqui, pessoal, é uma mensagem do time comercial da diretoria. O SLS não é apenas um programa, um portal, um site, ele é uma metodologia de inteligência comercial que ajuda a enxergar o mercado de forma ampla e profunda, garantindo que cada decisão seja baseada em dados e fatos, alinhamento e foco estratégico. Eu estou lendo para eu ser literal a mensagem da diretoria para vocês. E tem também o depoimento do Cristiano Leite, que é o nosso gerente do BCI de Bike, que ele falou o que mudou com a entrada do SLS. Então, ele resumindo aqui, na mensagem dele, ele falou que trouxe um avanço significativo para a operação comercial, principalmente em relação à tomada de decisão,
né? Nós temos 104 rotas para moto e umas 46, 48 para bike. E cada uma das rotas está dividida entre um vendedor externo e um vendedor interno, quando se fala de dupla, e só um vendedor interno quando se fala de venda solo, tá? Nós temos os representantes também, que são aqueles parceiros que não são CLT, são PJ, mas que atuam também em dupla aí com os nossos VDIs. É importante dizer que o SLS, no caso do VDI, que é o vendedor interno, facilitou também quantos contatos, funil de ligações. Então, quantos contatos eu tenho que fazer, quantas ligações eu tenho que fazer, oferecendo o nosso produto, quantas eu converti de fato numa venda. Se eu não converti numa venda, por que eu não converti? Isso a gente estuda aqui dentro para a gente entender. Eu tenho que melhorar uma condição comercial, uma política comercial, eu tenho que melhorar. O meu produto, muitas vezes, ele pode custar mais caro, mas porque a qualidade é muito superior. Então, muitas vezes, eu tenho que dar subsídio para a área comercial quanto ao argumento para facilitar esse contorno de objeção que o lojista trouxe para a gente. Então, é muito importante, pessoal, que vocês usem o SLS, o portal, e que vocês sempre tragam para a gente como é que a gente pode melhorar essa ferramenta que é tão essencial para vocês no dia a dia. Aqui eu estou apresentando o nosso time. Então, esse é o João Pedro, que é o diretor comercial de compras, marketing e produtos. Então, ele tem uma responsabilidade grande, o faturamento da empresa está na mão dele. E ele também é a terceira geração. A empresa foi criada há 45 anos atrás pelo avô dele, pelo seu Carlinhos. E ela foi perpetuada também pelo pai, o Henrique Ribeiro, e pelo tio, Gustavo Ribeiro. E agora ele está na terceira geração aí com o João Pedro, que é bastante jovem, mas também tem evoluído bastante, tanto na gestão, quanto nas ideias, na inovação, na tecnologia. Aí vem a Cecília Pilares, né, que é a consultora da área de inteligência de mercado e planejamento comercial. O João Vitor, que vocês vão ter a oportunidade de conhecê-lo quando ele mostrar o SLS na usabilidade do dia a dia. O Matheus Arcante, que é nosso estagiário, estamos com 2 vagas, uma vaga de assistente e uma vaga de analista, porque essa área já se mostrou ser uma área fundamental para ajudar no dia a dia o time comercial. O time comercial tem que estar preocupado em vender e a gente preocupado em subsidiá-los, seja com uma cartilha, com um manual, com um cardápio, com uma política comercial diferenciada, com uma oferta de produtos, com um processo, com uma comunicação assertiva, com um argumento para o contorno de objeção de um lojista. O que vocês precisarem, nós estamos aqui para subsidiar vocês nos bastidores, tá bom? Aqui, pessoal, explicando a diferença entre inteligência de mercado e planejamento comercial. Como eu disse, a inteligência de mercado, ela olha para fora. Ela monitora a concorrência, tendência, ela identifica muitas vezes que o nosso concorrente vende um produto mais barato, só que o produto dele é um produto descartável. Muitas vezes os lojistas compram e tem que recomprar porque o produto se degrada porque tem uma qualidade inferior à nossa. Nós vamos baixar nosso valor? Não, nós não vamos. Nós vamos enaltecer a nossa qualidade frente ao produto do concorrente. A gente analisa dados de venda, a gente analisa os dados do CRM, que nada mais é do que o SLS, a gente define política comercial, precificação e segmentação, a gente gera insight estratégico para a diretoria de vendas e para a tomada de decisão, e a gente cria dashboards e indicadores de desempenho, que são os KPIs, para vocês poderem acompanhar no dia a dia a evolução de vocês. Enquanto o planejamento comercial, ele estabelece e acompanha meta, indicador, quais são as rotas que vocês estão fazendo, as reuniões, se tem aderência à pauta ou não, a gente faz relatório de análise de performance de equipe, a gente faz gestão de orçamento, a gente estrutura processos em alinhamentos com o time de marketing e a gente treina e capacita a equipe comercial em sinergia com as áreas de interface e apoio, como eu estou fazendo agora. Estou gravando esse treinamento para que vocês possam assistir e, na sequência, assistir os vídeos do João, que vão fundamentar aquilo que eu estou falando, porque ele foi o idealizador da ferramenta SLS e da metodologia, e com o João Vitor, que vai ensinar vocês como usar de fato tudo que eu estou falando na teoria. O João Vitor vai ensinar a prática, tá? O que é importante ter na mente de vocês? Eu digo que LM é uma sopa de letrinhas, né? Então aqui tem muitas siglas, pessoal. Vocês vão ouvir muitas siglas e eu estou tentando também desmistificar através do glossário o que são essas siglas. Vocês vão ouvir muito assim, mas que BCI você trabalha? Você é do time de bike ou você é do time
de moto? BCI, é o Bloco Comercial Independente, Bike ou Moto. Aí, vocês já sabem que ou sou time comercial Bike, trabalho com o Cristiano, ou sou moto, trabalho na gerência ou do Fernando, ou do Kleber, ou do Ricardo. Frota da rota, se falando de moto, o que é frota da rota? Refere-se ao total de veículos registrados, emplacados em uma determinada região. Isso ajuda a ver o potencial de crescimento que a gente tem em cada região. Indicador de utopia, vocês vão ouvir muito falar isso. Nada mais é, qual que é o entendimento do nosso potencial para determinada região? Indicador de utopia é uma métrica de expansão e participação e potencial de mercado. Ele determina o tamanho de uma região específica de acordo com o emplacamento, de acordo com a frota, tá, pessoal? E o que é cota? Vocês vão ouvir muito indicador de cota. Também é o potencial de compra do cliente. Ele representa a estimativa de capacidade de compra de cada cliente. Ele nos mostra o potencial que a gente consegue chegar a cada um dos nossos parceiros logísticos. Joias. O que são nossas joias? Nós temos uma meta aqui de 40% a 60% de tudo que a gente vende, vender nossas joias. Vocês vão ouvir muito falar em joias. Nada mais são do que nossas marcas próprias e exclusivas da LM Duas Rodas. Por exemplo, X11 é uma marca própria nossa de vestuário, capacete, luvas, botas para motoqueiros, para motociclistas. Então é uma das nossas joias. No treinamento também vocês vão entrar no detalhe do que são todas as nossas marcas próprias e exclusivas, só nós vendemos. Aqui nós temos um gerente exclusivo de X11, que é o Daniel Damião. Nós temos um designer que trabalha com ele, que é o Osmar, que desenha todos os desenhos do capacete, a luva, a bota, sempre em alinhamento aí com o João Pedro, que é o diretor. Vocês vão ouvir muito indicador de cilindrada média. O que é um indicador de cilindrada média? Esse indicador reflete justamente a cilindrada média das motocicletas de uma determinada região, definindo o consumo local. Então, nós pegamos a Moto 1, 200 cilindradas, a Moto 2, 180 cilindradas, na média, 380 dividido por 2, 190 cilindradas médias, tá? Isso define o quê? Que tipo de moto tem naquela região, quantas cilindradas e que CAP, componentes, acessórios e pneus, eu vou vender para determinada região. Isso tem a ver com o quê? Com a segmentação que eu falei lá atrás, que permite personalizar o produto de acordo com o perfil de compra do cliente e de acordo com o perfil de cilindrada média de cada região. Por isso que é importante a gente ter esse estudo e por isso que a área de inteligência de mercado e planejamento comercial é tão importante. Vocês vão ouvir muito indicador de ROB. ROB, Receita Operacional Bruta. É a soma de todas as vendas e receitas sem as deduções. Ela mostra um volume bruto de negócios da empresa. E o ROL, que é a Receita Operacional Líquida, nada mais é do que o ROB menos as devoluções, descontos e os impostos sobre venda. Ele reflete a receita efetiva que a empresa realmente mantém. Nós pagamos muitos tributos fiscais, pessoal, e nós somos uma empresa que paga um dia todos os nossos impostos, e a gente se orgulha muito disso. Clientes ativos. Clientes que compram dentro daquele mês. Se o cliente não comprou naquele mês, ele é um cliente inativo para a gente que a gente precisa ativar. Varejo referência. Nós temos a segmentação varejo, atacado, e-commerce e o varejo referência. O que é o varejo referência? Eles são os líderes nas regiões. É um grupo bem seleto de clientes que a gente acompanha muito próximo. Então são clientes do varejo, mas que compram um volume muito grande da gente, compram todo mês, de forma recorrente. E apesar de ser varejo, tem uma loja que é uma loja, como que a gente diria, uma loja referência, né? Uma loja muito bem estruturada, um estoque muito bem controlado. O que esses varejos de referência têm? Condições comerciais especiais com a gente, eles têm uma política comercial diferenciada, eles têm um suporte dedicado nosso, eles participam de projetos estratégicos com a gente, campanhas específicas. Eu vou dar um exemplo. A gente acabou de fazer uma convenção de moto, foram 2 dias em Lagoa da Prata, que é uma cidade do interior de Minas Gerais, e no sábado, no dia 13 de junho, nós fizemos o Feirão do Hexa na Arena Independência, que é a Arena do América, né, do time do América, aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, né, cidade onde a gente está sediado, onde está nosso LM Office, nosso escritório.
E nós recebemos mais de 2.000 pessoas, lojistas, foram convidados. E o Varejo Referência, foram 60 lojistas convidados com tudo pago. Vieram lojistas do norte ao sul do país, pessoal. Com passagem aérea comprada, hotel, traslado, nós demos camisetas específicas, nós demos kits, nós demos alimentação. Então eles vieram com tudo pago. Os outros lojistas, apesar de terem pago, o seu traslado, o seu aéreo, também foram convidados e tiveram todas as interações, todas as ativações, alimentação, bebida, pago por nós também. Mas eles participaram do Varejo Referência, com esses projetos especiais que a gente tem, eles participaram dessa campanha específica com tudo pago, tudo incluso. E foi um momento bem bacana, Porque foi a abertura do jogo do Brasil na Copa do Mundo contra Marrocos. Nós sorteamos motos, tiveram várias ativações, chute a gol. Foi um dia inteiro de muitas ativações, de muitas interações, de muito network, de muitas novidades. Então, os varejos de referência também participam dessas campanhas de forma diferenciada, porque eles são diferenciados para nós. Não significa que eles são melhores ou eles são piores, mas eles são parceiros muito recorrentes e muito importantes para a gente, e a gente faz um diferencial nas condições comerciais e no atendimento mais próximo. Cidades atendidas, pessoal. O que significa cidades atendidas? É a cobertura da nossa atuação naquela região. Cidades 100% ativação são cidades que têm acima de 3.000 motos. Elas apresentam grande relevância econômica. Elas são 660 cidades. E cidades patamar-estado são as cidades relevantes o bastante para serem tratadas como estado. 40 cidades estão englobadas na cidade patamar-estado. Então, elas totalizam aí 700 cidades, entre cidades 100% ativação e cidades patamar-estado. E elas também estão marcadas de forma diferente dentro do SLS, para que vocês atuem de forma diferente também. Aí eu trouxe também um linguajar aqui que vocês vão ouvir muito, teto. Um único lojista ele pode ter vários CNPJs. Isso é um grupo econômico, porque ele pode ter 5 lojas, por exemplo, em endereços distintos. Então ele faz parte de um grupo econômico. Quando se fala de teto, é diferente. Aí, aqui a gente está explicando que o agrupamento de clientes é o primeiro passo para a construção da carteira de clientes. Ele permite definir corretamente a base de carteira, além de simplificar os cálculos. Para cada agrupamento é gerado um número identificador denominado teto. A gente tem 2 elementos que compõem a visão do que é cliente para a ALM, CNPJ e grupo econômico. Então, o lojista ele tem um CNPJ. Se ele tem mais de um CNPJ, em locais distintos, em endereços distintos, ele tem um grupo econômico. Agora, se ele tem 3, 4 CNPJs e ele está abaixo do mesmo teto, no mesmo endereço, a gente tem um terceiro elemento que é teto. O teto, pessoal, ele é o mais fiel para a gente, pois através de um único número fixo, a gente determina os pontos físicos de lojista que a gente tem. Por exemplo, a LM Office, que está sediada aqui, nós estamos aqui em Nova Lima, que é uma cidade de Minas Gerais, Nós estamos aqui em Nova Lima. Só nesse endereço que a gente está aqui, nós temos 4, 5, 6, 7 CNPJs. Só que nós não somos só um grupo econômico, nós somos um teto. Porque abaixo do mesmo ponto físico, abaixo do mesmo endereço, nós estamos com todos esses CNPJs agrupados. Então, vocês vão ouvir muito falar de teto também. É assim que se define o que é um teto. Todos os CNPJs abaixo do mesmo número, do mesmo endereço, do mesmo ponto físico. Isso é importante também, pessoal, para a gente direcionar as ofertas e as condições comerciais. A gente pode direcionar uma condição especial para um grupo econômico, porque de repente o lojista ele tem 5 grupos econômicos, 5 CNPJs, um grupo econômico, mas ele só compra num CNPJ. Enquanto no teto ele tem 5 dentro do mesmo endereço, e a gente pode direcionar uma condição especial porque ele está abaixo do mesmo ponto físico. Outro glossário muito importante, outro termo que vocês vão ouvir muito, CR. O que é o CR, pessoal? CR é a classificação de recorrência. A CR é um indicador importante porque ele mede qual a recorrência de compra de um cliente e a gente classifica esse cliente de acordo com os meses, tá? Esse ano, só para vocês terem ideia, o SLS foi criado em novembro, começou a ser idealizado em setembro, outubro,
Novembro ele foi criado, dezembro e janeiro ele foi estruturado na metodologia, no site. Vocês vão ter lá um login, vão ter uma senha, vão olhar especificamente a rota, os clientes, as cidades e os indicadores de vocês, sempre meta versus real, versus projeção, versus tendência. E a CR está lá dentro também do SLS. O SLS, ele criou essa classificação de recorrência assim: no ano de 2025, de janeiro a dezembro, quanto cada lojista comprou da gente? Se esse cliente comprou todos os meses, por menos que ele tenha comprado num determinado mês, ele comprou todos os meses, ele é considerado um associado, ele está no topo da nossa pirâmide. Porque dos 12 meses do ano, ele comprou todos os meses. Se ele comprou de 9 a 11 meses, ele está abaixo do associado e ele é um cliente fiel. Se ele comprou de 6 a 8 meses, ele é um ocasional, de 3 a 5 esporádico e de 1 a 2 ele é frio. O limbo, pessoal, é um cliente que não compra com a gente desde 2024. O que eu tenho que fazer com esse lojista? Ele já está na minha carteira de cliente, ele já está ativo. Eu tenho que ir lá, visitar, entender por que esse cliente não está comprando, por que ele deixou de comprar com a gente, por que ele deixou de acreditar na nossa marca, tentar reverter e trazer esse cliente de volta. Só aumentando a capilaridade a nível nacional, nós vamos passar dos 800 milhões para um bi de receita que a gente está estimando ganhar esse ano. A gente só consegue chegar nesse resultado se a gente vender mais para os clientes que a gente tem e se a gente capitanear mais clientes para a nossa base. Por isso que é importante a gente resgatar esses clientes limbo também. Qual que é a diferença entre o associado, fiel, ocasional? Nós vamos fazer campanhas específicas para o associado, nós vamos estimular que o fiel vire associado, que o ocasional vire fiel. O nosso objetivo é que o cliente compre sempre, de forma recorrente, todo mês. Então, nós também temos um indicador para responder, que é o CR, a classificação de recorrência. Dentro da nossa base, nós precisamos manter o maior número possível de associados e de fiel, que estão no topo da nossa pirâmide. Aí vocês vão entrar na sequência com os vídeos do João Pedro, que aí o time, pessoal, de recrutamento, seleção, capacitação, vai passar para vocês todo o nosso EAD, que é um ensino à distância. Vocês vão assistir os vídeos da X11, da Scoot, de todas as nossas marcas próprias. Mas é importante, depois do meu vídeo, aqui, depois dessa aula, vocês assistirem esses vídeos do João Pedro. Ninguém melhor que o idealizador do SLS para dizer sobre o SLS, né? Então, eu estou aqui de forma mais metodológica e didática, passando para vocês o qualitativo, mas ninguém melhor que o dono da empresa para dizer para vocês o que é a ALM, o que é o SLS, por que ele foi criado, por que ele foi criado. Eu estou passando aqui alguns conceitos sobre a metodologia e sobre o site. Ok, pessoal? Aí as dúvidas do dia a dia, eu peço que vocês consolidem com a gestão direta de vocês, que vocês passem para os gestores, porque os gestores, tanto os gerentes de moto, Kleber, Ricardo, Fernando, quanto o de bike, que é o Cristiano, eles conhecem bem metodologia, o nosso portfólio, quantos itens a gente tem, os processos, como funcionam os fluxos da empresa. Então, vocês vão estar muito mais no dia a dia com esses gestores do que com a gente. Mas eles vão poder tirar dúvidas e as dúvidas que eles porventura não conseguirem tirar, eles vão consolidar, trazer para a gente, não só dúvidas, como oportunidades de melhoria no dia a dia. Pessoal, espero que tenha sido produtivo aqui para vocês esse overview, né, sobre o SLS, metodologia, portal e sobre o glossário. Espero poder ajudar e fico à disposição no dia a dia para o que vocês precisarem. Nós estamos aqui para ajudar o comercial a vender cada vez mais e melhor e aumentar a capilaridade a nível nacional. Então, boa sorte, sejam bem-vindos, muito sucesso para vocês e o que precisarem da gente, a gente está aqui à disposição para ajudar. Até mais, pessoal, a gente se vê em breve. Até mais!